tarde para você que acompanha o Vestibular em Cena aqui na página do Jornal Vale. Hoje nós vamos conversar sobre alguns vestibulares de meio de ano, aqueles que têm a prova também nos meses de junho e julho. No caso, o Vestibular em Cena escolheu para você hoje os vestibulares da UFO. No caso, o Vestibular em Cena escolheu para você hoje os vestibulares da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e da UEM, Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Bom, essas duas provas contêm lista de leitura obrigatória. No caso da UFO, da Federal de Uberlândia, que aliás a prova acontece no próximo final de semana, dias 3 e 4 agora. Então você que vai fazer essa prova já está de malas prontas, certo? No caso desse exame você tem então como poesia Manoel de Barros, poeta mato-grossense, com a sua poesia ingênua, inocente, sinestésica, bastante simples e coloquial. Você tem também nessa prova, os poetas marginais. Paulo Leminski, Ana Cristina César, Cacaso, eles estão numa obra chamada Destino Poesia e vão cobrar certamente de você a estrutura informal da poesia contemporânea, com conteúdos bem existencialistas e também com crítica social. Você tem ainda na lista da UFO alguns romances. Clara dos Anjos, do Lima Barreto que está em alta esse ano, é o homenageado da Filipe. Você tem também um romance contemporâneo, O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, que conta uma experiência pessoal, o nascimento do filho com síndrome de Down. Você ainda tem nos romances o famoso clássico Metamorfose, de Franz Kafka. Ainda não acabou aqui. A UFO separou para você os famosos contos de Clarice Lispector, de Felicidade Clandestina. Então prepare-se para lidar com questões com muita análise psicológica, fluxo de consciência. Para finalizar a lista da UFO, você tem o Teatro Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, dramaturgia regionalista. Sobre a prova da UEM, ela também está com uma lista bastante diversificada. Você tem poemas de Drummond, antologia poética clássica. Você tem melhores poemas da Cecília Meirelles, poesia contemporânea, bem lírica, com versos livres, uma linguagem mais simples. E ainda o livro Eu, de Augusto dos Anjos, poeta pré-modernista, simbolista, parnasiano, naturalista, aquele que era bastante excêntrico. A UEM escolheu algumas obras da lista da FUVEST, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Iracema. Então essas já estão mais fáceis para você, não é mesmo? A obra Contos Novos, do Mário de Andrade, que não sai da lista da UEM há muitos anos, continua nessa prova, junto do conto Negrinha, de Monteiro Lobato, que a UEM aproveitou da lista da Unicamp, tá certo? Ainda temos os sermões de Padre Antônio Vieira, textos barrocos, com forte tom moralista, esses sermões que são ainda muito atuais, são atemporais, por isso a UEM também cobra, aliás, assim como a Federal do Paraná. E para fechar, nós temos ainda o romance contemporâneo Dois Irmãos, de Milton Ratum, e ainda O Rei da Vela, o teatro famoso de Oswald de Andrade, tipicamente modernista. É bastante coisa para você estudar. Então, continue acompanhando o Vestibular em Cena, nós vamos te ajudar. Continue nos acompanhando aqui na página do Vale. Boa sorte, sucesso nas provas. Até logo. Oi, queridos leitores do Jornal Vale. Vou deixar passar esse barulho. Isso. Vou começar de não precisa. E queridos leitores do Jornal Vale, Vestibular em Cena traz para vocês mais uma participação, mais uma contribuição para o seu vestibular muito especial. É o professor Mário Bolpoto, de Gramática. Obrigada, Mário. Eu que agradeço, Lívia, pelo convite, pela oportunidade. Estamos aí. O Mário vai conversar com a gente sobre a gramática no Enem, na FUVEST, na Unesp. A gramática no Enem está bastante diferente, né, Mário, dos tempos para cá. O Enem trouxe uma nova abordagem para o conhecimento gramatical, que é ele bem mais aplicado ao texto. Então, os conceitos gramaticais como um todo aparecem
muito mais dentro de uma proposta de leitura, uma proposta de interpretação, de inferência. Então, o conhecimento, o conteúdo em especial, é importante. Mas ele funciona muito mais como um recurso do que como uma obrigação de classificação, nomeação e tudo mais. Certo. E a FUVEST já muda um pouquinho. Sim, a FUVEST, de uns tempos para cá, vem fazendo uma prova bem mais interdisciplinar, um pouco mais crítica em todos os sentidos, mas ainda exige a gramática como um conteúdo obrigatório mesmo. Então, assim, questões conceituais, questões para identificação mesmo de conceitos gramaticais, recursos de interpretação também, mas ainda é uma prova um pouco mais tradicional que o Enem. Entendi. Falando do Enem, que eu acho que é o principal interesse do vestibulando aqui, né? Como é que é a gramática na redação do Enem? Assim, que peso ela tem? A gramática como regra e tudo mais, a norma padrão mesmo, é importante para a identificação na prova de linguagem, na interpretação de texto, porque um dos principais conteúdos do Enem é a variedade linguística e conhecer a norma padrão é um excelente recurso para você identificar outras variantes. Mas a prova do Enem vai ter na competência 1 da redação a exigência de uma gramática bem adequada à norma padrão. Então esse conhecimento vai funcionar como recurso na interpretação, mas também na escrita, até com peso um pouco maior na escrita. O candidato tem um domínio, né, da gramática, consegue lidar melhor com Demonstrar ela. domínio é conhecer a norma padrão naturalmente no seu dia a dia. Certo. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. O Mário volta para o Vestibular em Cena, para o Jornal Vale mais vezes ao longo do ano. Continue conosco, nos acompanhando aqui pelo Jornal Vale também. Obrigada, Mário. Eu que agradeço, Lívia. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou. E aí, galera do Vale, tudo bem? Eu e a professora Lívia, a partir de hoje, nós vamos trazer para vocês algumas dicas bem especiais dos nossos ex-estudantes. Pois é, uma galera que já está na vida acadêmica, acabou de entrar na universidade e vai trazer dicas importantes para vocês nortearem os seus estudos. Hoje nós vamos bater um papo com o Danilo Cursino, que faz Ciências Sociais na USP. Saca só! Olá pessoal do Vestibular em Cena, meu nome é Danilo, eu sou estudante de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e eu gostaria de agradecer a equipe do Vestibular em Cena que me convidou para fazer esse vídeo e eu espero que ele ajude a começar então falando um pouco sobre o meu curso. O curso de Ciências Sociais aqui da USP, ele é dividido em 3 grandes áreas, que são a Ciência Política, a Sociologia e a Antropologia. Nos 2 primeiros anos da faculdade, você vai ter que fazer uma grade básica dessas 3 matérias, além de cursar algumas outras matérias que são métodos e técnicas de pesquisa, estatística e introdução à economia. E aí, a partir do 5º semestre, você pode optar por disciplinas eletivas, que é como eles chamam aqui. O que isso significa? São matérias que os departamentos de Ciência Política, Sociologia e Antropologia oferecem e você pode escolher entre aquelas que você tem mais afinidade. Por exemplo, se você gosta mais da sociologia ou tem mais interesse, tem mais afinidade, você começa a buscar mais matérias e mais conteúdo nessas disciplinas eletivas voltadas para a abordagem sociológica. Bom, pensando agora um pouco na vida universitária, eu acho que tem 2 pontos aí para a gente tratar. Primeiro é a questão do dia a dia acadêmico mesmo, as aulas. As aulas aqui, por exemplo, elas duram de 3 a 4 horas, o que já é bastante diferente do ensino médio. A carga de leitura é muito alta. Vamos supor, se você tiver 4 matérias por semestre, todas elas vão ter um texto para você ler, algum trabalho para você fazer. E aqui dentro você tem diversos cursos, desde engenharia, como ciências sociais, filosofia, veterinária, fonoaudiologia. Então é um campus bem diverso. E aqui, por exemplo, a gente tem várias bibliotecas onde você vai encontrar muitos livros, 99% de chance de você encontrar o que você precisa aqui. Nós temos também os bandejões, onde você consegue almoçar e jantar por R$2, tomar um café da manhã por 50 centavos, e isso na vida universitária faz bastante diferença. Claro, na vida universitária a gente vai ter que encarar alguns desafios. O mais impactante deles, para mim, foi acho que a questão de mudar de cidade e morar sozinho.
Eu saí de São José dos Campos e vim morar em São Paulo. E São Paulo não é uma cidade fácil de se lidar. É uma cidade grande, com muita gente, muita coisa para fazer. E se você não tiver um tempo para parar, pensar e se organizar, você vai entrar e a cidade vai te engolir. É bem isso. E uma outra questão foi morar sozinho. Quando você mora sozinho, você acaba assumindo várias responsabilidades, você se torna mais independente, mais autônomo e, querendo ou não, você acaba amadurecendo com isso. E isso, pelo menos para mim, foi bastante importante. Hoje eu sinto que eu mudei bastante e que eu cresci bastante. Bom, e um outro desafio que eu acho que a universidade traz é a questão da organização do seu tempo. A gente tem que aprender a estabelecer prioridades, a saber o que é mais importante, o que eu preciso fazer com mais urgência, o que eu posso deixar para depois, porque principalmente se você trabalha e estuda, você cada vez tem menos tempo para fazer as coisas. Então, se você não se organizar, você vai acabar acumulando muitas coisas e no final não vai conseguir dar conta de tudo que você tem para fazer. E por último, é claro, não poderia sair do Vestibular em Cena sem dar algumas dicas para vestibular. Pelo menos eu segui elas enquanto eu estava no terceiro ano, enquanto eu estava estudando para o vestibular. Acho que uma coisa bastante importante que me fez decidir querer vir para a USP foi conhecer a universidade antes de escolher o que fazer. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês. Vocês já devem ter em mente alguma coisa que vocês querem fazer, ou se não tenham, visitem alguma universidade, visitem os institutos que mais te interessam e sintam como que é o clima lá. Se você conseguir conversar com as pessoas lá, eu acho que isso é bastante importante. Ouvir das pessoas que fazem aquele curso, que já fizeram e conhecer a universidade. Um outro ponto importante se você já está decidido a fazer um curso, por exemplo, quero fazer economia, pesquise nas universidades qual é o tipo de abordagem que eles dão para o curso. Porque, por exemplo, eu acabei vindo para Ciências Sociais na USP porque eles faziam essa divisão entre antropologia, ciência política e sociologia. E isso me atraiu. Eu vi como era feita a estrutura do curso nos dois primeiros anos, uma grade básica e nos dois últimos anos uma grade que você escolhia dentro daquilo que você gostava. E isso me fez querer vir para cá, então essa é uma dica também. Acho que uma última dica assistam canais do YouTube. O Vestibular em Cena é uma prova disso. No meu ano eu lembro que quando eu tinha alguma dúvida, quando eu tinha alguma aula que eu não tinha entendido, eu sempre buscava alguma coisa no YouTube e eu sempre conseguia entender alguma coisa. Então acho que isso também é um ponto importante e a tecnologia está ajudando a gente nisso, então vamos aproveitar o que ela nos oferece. Bom, galera, é isso, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido um pouco como é que funciona aqui o curso de Ciências Sociais, como é que funciona a USP e boa sorte aí nas provas, espero que vocês se deem bem. E queria agradecer aí o pessoal do Vestibular em Cena por esse convite e até uma próxima. Abraço. E aí, gostaram? Pois é, como vocês podem ver, a vida acadêmica vale a pena. Tá legal? Nós esperamos que com essas dicas vocês se sintam mais entusiasmados, mais aguerridos em seus estudos. Por esse motivo, continue nos acompanhando aqui na página do jornal O Vale e lá no nosso canal, o Vestibular em Cena, no YouTube. Tá certo? Um beijo e um abraço forte e bons estudos! E aí, galera do Vale, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a participação do professor Alê, o meu amigo de exatas, Tudo bem, um engenheiro que decidiu ser professor, um cara gabaritado e que vai contar pra gente hoje a respeito de um filme. Qual é mesmo o nome do filme? O Homem que Viu o Infinito. E é um filme que está disponível aí na sua Netflix para você se preparar não somente para as exatas, porque o filme vai tratar de uma história de um indiano, matemático, mas também tem um fundo humanista, não é isso mesmo, Ale? Um fundo humanista, exatamente. O filme conta a história de um matemático indiano chamado Srinivasa Ramanujan, né? Ou Ramanujan, na expressão mais em inglês. Esse matemático ele tem uma história muito curiosa, ele morreu muito jovem, mas ele é visto como um dos matemáticos mais brilhantes do século XX.
É um cara que produziu conhecimento assim, que depois de anos descobriram, conhecimento de matemática pura, que depois de anos descobriram que era aproveitável tinha aplicações práticas muito interessantes. Ele estudou muito teoria dos números, né? De curiosidade, se vocês quiserem dar uma olhada, tem resultados muito legais. Por exemplo, ele fez um resultado muito bacana, que o filme não chega a explorar muito bem, mas que aparece muito na internet. Se você somar o 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7 até o infinito, existe uma interpretação possível para isso, de que o resultado dá menos 1 dozeavos. Ou seja, dá uma fração negativa. E esse resultado, que é completamente absurdo, ele tem uma interpretação verdadeira, válida, que inclusive é utilizável em áreas da física, né? Áreas relacionadas à mecânica quântica, eu não estou muito seguro. Mas então esse é o tipo de conhecimento que interessava o Ramanujan. Ele explorou muito o infinito, daí o nome do filme, né? E ele fez... ele conseguiu criar interpretações para somas de números infinitos que impressionam bastante, assim, elas são muito interessantes. O filme explora muito pouco dessa parte mais dura, mais matemática dele. O que o filme procura abordar são questões mais relacionadas mais humanistas, né, como você mencionou, relacionadas à relação dele com o matemático que tornou o Ramanujan o que ele virou pra gente hoje, né, que é o G.H. Hardy, que é um matemático inglês do início do século XX, um matemático muito proeminente na época. O filme se passa nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, 1914 ali, né, 1910, né? A Inglaterra estava começando a discussão sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí vem o Ramanujan. Ele é de Madras, né, uma cidade muito pobre da Inglaterra, tentando usar o conhecimento e a curiosidade matemática dele para alguma coisa, não consegue. Ele encontra um padrinho na Índia que começa a encontrar possíveis tutores para ele, mentores para ele na Inglaterra. Ele finalmente é aceito, né? Envia uma carta para esse matemático inglês, o Hardy. Ele traz o Ramanujan e aí começa um trabalho conjunto numa dupla muito improvável, né? Ramanujan é um matemático indiano, super religioso, né? Com todas as questões culturais da Índia, completamente diferentes do Hardy, que era ateu. Um cara de uma universidade de ponta na Inglaterra, em Londres, com todo o conhecimento formal, toda a instrução, doutor, já muito reconhecido no meio acadêmico, e ele traz esse cara, né, da Índia, um menino, ele já mais velho, o Ramanujan um menino, e traz para contribuir com matemática. O Ramanujan traz pilhas e pilhas de livro para essa contribuição, e começa a aparecer uma amizade meio torta, meio esquisita, mas muito curiosa, muito interessante. Aquilo que parece, né, muito bacana do filme, né? Por que eu deveria ver esse filme, né? Eu que estou estudando para o vestibular, eu que gosto de matemática, eu que sou só um curioso, né? Eu acho que tem para todo mundo aí nesse filme. O que é muito legal desse filme primeiro, a amizade improvável é muito, muito legal, ela é muito bem construída no filme. Mas o que eu acho particularmente interessante no filme é a abordagem da matemática como uma disciplina, como um conhecimento onde ela também precisa de contexto para ser construída. Quer dizer, matemática é muitas vezes vista como um conhecimento absoluto, verdades factuais, ainda que fatos abstratos, mas são incontestáveis. 2 mais 2 é 4, se deu 5, o teu experimento está errado, né? E de repente o filme começa a abordar que existe a possibilidade de alguém brilhante, não só de alguém brilhante cometer erros, mas de alguém brilhante produzir conhecimento a partir de uma outra maneira de construir conhecimento matemático, que é a via da intuição. O Ramanujan não teve acesso à universidade, ele foi para a universidade, mas acabou saindo, parece que ele não era lá muito bom aluno, né? Ele gostava muito de matemática, se focava muito nisso. Então ele nunca completou uma faculdade, então ele não conheceu esse formato de conhecimento da universidade, o que não significa que ele não produziu conhecimento. Ele produzia muito conhecimento, mas ele não conseguia traduzir isso para a linguagem acadêmica que os ingleses queriam e que a comunidade matemática, né, do mundo ocidental reconhecia como conhecimento formal. Nem do mundo oriental, provavelmente, né? O filme aborda mais o choque com os ocidentais. E isso se torna um tema de tensão constante no filme, né? O matemático Hardy querendo sempre dizer, olha, esse resultado é espetacular, a gente pode ser reconhecido espetacularmente com isso, mas a gente precisa de provas, eu preciso de demonstrações. E o Ramanujan não entende a necessidade dessas demonstrações. Ele fala, eu sei que é verdade,
eu vejo a verdade, eu vejo que é assim. E essa tensão é o que eu acho de mais incrível no filme, é entender que a matemática pode ser construída não só a partir de uma mente que sabe rigorosamente como seguir o passo a passo axiomático da matemática, mas um cara que vê certas coisas da mesma maneira como um historiador tem um palpite sobre alguma teoria, né, de um acontecimento histórico a partir da leitura de documentos, ou a partir de um pensamento que ele teve, ou da intuição que um filósofo tem a partir de uma ideia, de uma experiência de mundo, e daí ele constrói uma visão filosófica da vida ou de qualquer outro tema. E na matemática isso também acontece. Né? Na matemática, essa ciência que é a mais exata de todas as ciências, que é a menos subjetiva, e ainda assim a gente encontra esse espaço da manifestação subjetiva do ser humano para construir conhecimento. Né? Então, esse eu acho que é o grande motivo pelo qual vocês deveriam assistir o filme, fora todos os outros detalhes dramáticos que com certeza são bacanas. Legal, bacana. Tá vendo só? Aí nós temos mais uma fonte de estudo para vocês e tá disponível aí para nós na Netflix, né? Como a Ale falou para vocês, é uma chance que a gente tem também de quebrar um pouco essas distinções, né, entre exatas, sou de humanas, sou biológicas. Exatamente. Né? Eu particularmente, eu não gosto nada dessa coisa, né? Quando me perguntam, você é de exatas e de humanas? Eu tenho muita dificuldade com essa pergunta, primeiro porque eu não sei dizer, né? Eu sou um cara humano tanto quanto sou de exatas, e segundo que eu acho que essas definições são falsas, né? Elas são subterfúgios que a gente usa quando a gente tem dificuldade em uma área, a gente diz que é da outra, então tá tudo bem, né? Se eu sou de humanas, eu não preciso ser bom em exatas. E se eu sou de exatas, se eu não souber a história, tá tudo ok. E eu acho que isso tudo é uma grande bobagem, né? O conhecimento não surge dessa forma. A gente pode ter preferências, né? A gente tem gostos, mas eu não gosto de usar isso como uma saída intelectual para me escapar de estudar as coisas como elas são. A história da matemática é espetacular, né? E para estudar psicologia eu preciso saber estatística, então eu acho que está tudo muito misturado e essa segmentação ela acaba sendo prejudicial, inclusive para o vestibular. Exatamente, só empobrece o estudo, na verdade. Só empobrece, né? O estudo, segmentar demais. Bacana. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando aqui na página do Vale e também lá no canal do Vestibular em Cena, tá certo? E logo menos, no segundo semestre, o Ale volta para poder falar um pouco de literatura também a respeito do campo da ciência. Tá legal? Grande abraço, Ale, gente. muito obrigado. Valeu, um abraço, até logo. Tchau. Aí, velho. Uhul, bom, hein?